Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, a crítica de hoje é de Percy Jackson e os Olimpianos, tá? Então começando aqui, falando já que o óbvio, né, a gente tem que começar falando pelo óbvio, que Percy Jackson é uma adaptação de um livro, né? A série é uma adaptação de um livro. E sempre tem aquela questão, né? Aqui a gente vai ressaltar bem. Livro, filmes e série. Qual que é o melhor? Obviamente, minha opinião, livros, né? Livros, sem dúvida, são melhores do que esses três fatores. Agora, a questão de ser mais fiel entre filme e série, a gente tem que concordar com o óbvio que a série é muito mais fiel do que o filme. Não quer dizer que ela seja idêntica aos livros, mas que ela tem mais fidelidade do que o filme tem. Isso é fato. Aí a gente vai para as polêmicas. Que a gente tem polêmicas, obviamente, envolvendo Percy Jackson, envolvendo fandom, envolvendo tudo quanto é coisa. O filme é melhor porque tem mais ação. Realmente o filme tem mais ação, mas não quer dizer que isso necessariamente tenha que ser melhor, né? A série, ela não é que... Na verdade, ela tem poucas cenas de ação, obviamente, mas o propósito dela e de entregar ao que é o de fato Percy Jackson é válido. Como assim, Murilo? Explica. Vamos levar em consideração que o Percy em O Ladrão de Raios, que é a primeira temporada, tem 12 anos. 12 anos. Ele não aprendeu a lutar karatê, nem kung fu, nem nada do tipo pra sair espancando todo mundo assim em espada. Que nem o Percy de 16 anos, que é um animal, né? Tinha nos filmes do Percy Jackson, né? E assim, eu acho que é inconscientemente inválido isso, né? Dessa comparação tosca de que o filme teve mais ação. Tanto é que é muito inválido considerar o filme, né? Enfim, né? É uma adaptação ridícula. Tirando aqui essas comparações e voltando propriamente o que é a série. A série, ela tem pouca ação. De fato, a gente sabe disso, só que pelas questões óbvias e pelas questões que ressaltam de fato que é verdadeiramente a série. Que o Percy tem 12 anos e que ele tá indo numa jornada num mundo de fantasia. Que eu, inclusive, comparo a primeira temporada de Percy Jackson com a Pedra Filosofal em Harry Potter. A Pedra Filosofal em Harry Potter também não tinha tanta ação. Mas todo mundo adorou porque era a construção de um mundo maravilhoso e fantasioso. É a mesma coisa com Percy Jackson. Pelo fato do seguinte, que Percy Jackson ele apresenta de fato um mundo fantasioso, um mundo de deuses, semideuses e toda essa questão mitologia grega, né, que envolve a sua ambientação. Aí eu entro para a questão da ambientação, que é de fato magnífica. E que de fato o Percy Jackson, o Ladrão de Raios, serve para uma belíssima introdução do que é o universo do Rick Riordan que ele criou, né? Eu acho que é muito inválido as pessoas julgarem falta de ação, monótono e esse tipo de coisa, quando a série de fato ela tem a mesma vibe e a mesma presença que Harry Potter e a Pedra Filosofal. Exemplo, né? E ninguém reclama de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu particularmente não gosto muito por justamente ser muito anticlimático. Que daí eu entro na real história de Percy Jackson, o Ladrão de Raios, nessa temporada. Que o principal problema pra mim é que Percy Jackson, né, a série, ela é muito anticlimática. Eu falo no sentido da formação dos episódios, tá? No sentido de como foi editados os 8 episódios. Eu reparei, não digo que desde o primeiro episódio, porque eu pensei que o primeiro episódio e o segundo ali juntos eram aquela vibe de introduzir
o Percy Jackson eu pensei que ia melhorando. Mas ali pelo quarto, quinto, o quinto até que não. Mas o sexto, o Cassino Lotus, o sexto em diante eu comecei a reparar isso. É muita tela preta. Como assim? É muito corte, parece que a pós-produção sofreu muito com essa sensação de ser a adaptação de um livro. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Foi um corte seco, uma tela preta e depois volta, o Percy já teletransportou para outro lugar. Inclusive tem muito nessa transição de sonho para a realidade do Percy, que é tipo uma tela preta, pum. Parece, sabe aqueles sitcoms que a gente vê na TV, que do nada tem uma tela preta e vamos passar para um próximo momento do sitcom. É basicamente isso, certo? Com o Percy Jackson e os Olimpianos acontece bastante isso. E eu fiquei, cara, tem coisa assim que, sei lá, é muito anticlimático isso. Não é uma coisa que dá uma sequência propriamente dita. Por um exemplo, o Percy tava lá num sonho com o Cronos, daí do nada, puf. Não dá ele acordando, mas dá ele assim, já no lugar, e eu fiquei... Mano, tem toda uma sensação, né? Tá num sonho, acorda, volta, faz os seguintes atuações, as seguintes, continua, sabe? Continua a série. Aí eu fiquei pensando, né, comigo mesmo. Isso também tem muito a ver, também, obviamente, pela falta de ação. Ah, mas tu vai criticar a falta de ação sendo que tu até justificou a falta de ação? Não é que tenha propriamente uma justificativa para isso, mas é que com esse combo de, assim, mal edição, tela preta, assim, parece tela de carregamento de um jogo, sabe? Que tu fica esperando aí pra passar a próxima fase. Eu fiquei, qual é o sentido? Qual é o sentido disso numa série, né? Qual é o sentido exato disso? E eu fiquei, tá, vamos com calma, né? Vamos com calma. Esse pra mim é o principal problema da série. Eu demorei muito tempo para falar disso, mas é porque eu quero que vocês entendam que isso me incomoda. Isso me incomoda de fato e que é a grande polêmica pra mim dessa série que faz eu decrescer bastante a nota de Percy Jackson e os Olimpianos. Falando de ponto positivo, elenco. Elenco, o trio foi perfeito. Walker Scobell, a Leia e o Iron, né? Ambos sendo Percy Jackson, Annabeth e o Grover, né? A definição de trindade, tá? O próprio tio Rick escolheu os atores. Então, muita gente julgando a caracterização deles não serem parecidos com os do livro e tal, é uma perca de tempo, porque o tio Rick escolheu, né, os atores. Então, é inválido esse argumento de vocês. Ah, não é parecido com o livro. Cara, o criador de Percy Jackson escolheu os atores. Então, assim, né? Cala a tua boquinha e fica quieto e assiste e aproveita pra ver, tá? Porque se o tio Rick escolheu eles é porque tem alguma coisa boa. E tem. De fato, né? Eu acho que eu acabei com essa polêmica, né? De escolha de elenco, de não se parecer com o personagem no livro. Acho que tá bom, né? Muita gente reclamando disso e muita polêmica em cima disso. E olha, deu. Ó, deu. Enfim, falo com minha mão. Mas, pra mim, depois de assistir o último episódio, obviamente, o Charlie Bunchel, que é o Luke, assim, ó, parabéns. Entregou muito na tua atuação, principalmente na do último episódio e principalmente nos flashbacks. Eu adoro os flashbacks do universo Percy Jackson. Eu já falei isso? Vou mencionar de novo. Eu adoro os flashbacks do universo de Percy Jackson. Principalmente os que estão por vir. Principalmente nos Heróis do Olimpo, tá? Que eu tô lendo agora. Enfim. Que os flashbacks são as melhores partes. Tanto do livro quanto da série. Tá? Eu adoro muito quando eles pegam esse flashback e eles aproveitam para ter um tempinho com o personagem.
Eu adoro isso. E isso tá no cerne de Percy Jackson, tá? E é um dos pontos mais altos da série. Vamos falar da narrativa. Eu não vou comparar livro com série, tá? Faltou coisa? Faltou coisa. Eu senti bastante. Eu colocava muita expectativa no último episódio, por conta do Percy versus o Ares, né? E não teve a frase icônica. Mas deu, de certa forma, pro Ares ter um medinho ali do Percy, né? Mas eu acho que eles deviam ter aproveitado a chance da frase com medo, né? Que o Percy direciona pro Ares. E também a cena de luta do Luke e do Percy, que se eu não me engano não está nos livros, mas que o acréscimo dela foi muito bom, tá? Muito bom, muito melhor que a luta do filme, tá? Inclusive. E aqui vai minha narrativa assim de que o primeiro episódio é a introdução do universo, que funciona bastante, principalmente pela presença da Sally Jackson. A gente tem o segundo episódio, que é o da Caça-Bandeira, que é muito bom também. A gente tem um terceiro episódio que é o da Medusa, que eu particularmente gostei da Medusa, tá? Mesmo que ela se revele logo de cara, que não acontece nos livros. O quarto episódio, que é o da Echidna, eu gostei também, principalmente ali que o Percy se sacrifica pela Annabeth. O quinto episódio do Parque Aquático é o melhor de todos, de fato. O sexto episódio do Cassino, Decepção, tá? É um episódio horrível do Percy Jackson, começa a decair, tá? Demais. O sétimo episódio é o do Palácio de Hades e do Submundo. Eu não gostei tanto, mas é uma opinião particular minha, não gostei tanto. O oitavo episódio eu gostei, mas não é o melhor de todos, na minha opinião. Pra mim, ainda o quinto vence todo o restante, né? Que o oitavo episódio é a conclusão, né? A gente sabe quem é o traidor, que é a Annabeth. Não, mentira, eu sei. Eu sei que você tá olhando o TikTok e tá vendo que a Annabeth era traidora, assim, com um fandom inteiro falando que a Annabeth era traidora, não. Mas é o Luke, né? Assim, acho que era meio óbvio. Eu acho, né? Ah, mas tu leu o livro. É, de fato, eu li o livro, né? Enfim. Poderia ser a Annabeth? Poderia, mas... enfim, acontece. E eu acho que, num geral, assim, tanto de efeitos, quanto de história, quanto de atuação, quanto de ambientação, quanto de cenário, né? Essa série tá muito boa. Como eu disse, a edição e a pós-produção dessa série sofreu bastante, né? Pra mim, o principal defeito disso corrobora também pra falta de ação da série, né? E aí, num geral, eu, Murilo Critica, dou uma nota 8 pra Percy Jackson. Eu dou uma nota 8 pra Percy Jackson. A série é uma série ok. Não é ruim. É uma série mais voltada também pro público infantil. Eu entendo o Rick tentando trazer um novo público pra Percy Jackson, novas pessoas para lerem os livros, novas pessoas para se interessarem por mitologia. Mas, enquanto isso, ele não agrada, né? O fandom que tá muito tempo, no sentido de que a gente quer ver uma coisa mais, né? Com um pouco mais de ação. A cena da Medusa, por exemplo, na cena de luta, são, se eu não me engano, 1,5 página de luta e ali é tipo um vapt-vupt deu. Entende? Então aqui, encerrando o vídeo, uma nota 8 para Percy Jackson. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês. Até a próxima.